Nesse vídeo eu quero te falar as formas pelas quais você pode recuperar a sua empresa que de repente está em crise financeira. Eu sou Rodrigo Ribeiro, te dou boas-vindas nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, essa é uma ótima oportunidade, porque eu falo de contratos aqui que vão estruturar o seu negócio e te fazer não só lucrar, mas de repente sair da crise na qual você se encontra. Olha só, 7,8 milhões de empresas no Brasil estão passando por endividamento. Não é talvez um privilégio seu, até te digo que você não é mau caráter por isso. Isso não deve ser motivo de tristeza, mas sim de uma forma de você se recuperar. Quando a sua empresa vislumbra um momento difícil, mas com a possibilidade de se recuperar, nós estamos falando aqui de um direito que é seu pela Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Agora, eu quero trazer para você um detalhe. Como fazer essa recuperação? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é listar quem são os seus credores, pois nós temos que partir do princípio de que todos devem ter a oportunidade de negociar com você. Estou me referindo a uma recuperação extrajudicial. É aquela que ainda não envolve judiciário, é aquela que não envolve um processo. Isso seria muito desgastante e dispendioso para o seu negócio. Então, o primeiro passo, depois de listar quem são os credores, é fazer uma reunião com o seu departamento financeiro, contabilidade, para saber a forma de pagar, como aumentar receitas para isso, como cortar despesas para tanto. Quando falamos em uma recuperação extrajudicial, você tem algumas vantagens em relação a isso. Por quê? Tão logo você consiga negociar com esses credores, você terá três coisas de vantagens. Um deságio, que é um desconto, uma diminuição do valor original da dívida. Segundo lugar, você terá um parcelamento para não ter que pagar isso à vista, mesmo com desconto. E, por fim, uma carência, onde você terá um tempo de respiro para começar a pagar. Agora, você poderá enfrentar uma dificuldade de aceitação desses credores. Eles poderão ficar recalcitrantes, receosos de te conceder talvez mais parcelamento, mais dívida. E aí cabe falar-se da recuperação extrajudicial excepcional, também chamada de recuperação extrajudicial extraordinária. Eu explico melhor. Quando falamos em recuperação extrajudicial, que é aquela fora do juiz, ela se divide em duas modalidades. Uma ordinária, chamada comum, ou uma extraordinária, também chamada excepcional. Na primeira, você tem vantagem. Todos que aderirem a esse plano com você, eles estarão garantidos e estarão cobertos pelo seu pagamento parcelado com deságio, carência e parcelamento. E apenas estarão vinculados a esse plano aqueles que aderirem na recuperação extrajudicial normal ou ordinária. Aqueles que não entrarem ficarão por fora e poderão executar você, talvez, em um processo de execução de dívida. Outra vantagem é a outra parte da recuperação extrajudicial, a chamada extraordinária. Nela, a sua vantagem é ainda maior, pois aqueles que aderirem ao plano, pelo menos 50% mais um de cada classe de credores, vinculará os demais. Deixa eu te explicar de outra forma. Quando você tem uma recuperação extrajudicial excepcional, os credores que ficarem de fora, eles serão levados a esperar por lei, eles terão que esperar, eles não poderão te executar judicialmente pelas dívidas, ainda que queiram, porque você vai contar com o voto da maioria da classe dos credores. Por falar em classe de credores, existem basicamente três. Os credores quirografários, ou seja, aqueles que têm um contrato com você, uma duplicata, uma nota promissória. Existem os credores trabalhistas, esses não estão abarcados pelo plano, porque a lei é severa. Ela diz que quem trabalha para você tem uma prioridade no crédito, né? Não pode
fazê-los esperar, pois trata-se de verba alimentar. O seu trabalhador tem que comer com aquele salário, então você não pode atrasar muito, né? As microempresas, empresas de pequeno porte, elas representam uma terceira classe de credores. Vamos fazer umas contas aqui? Imaginamos que nessas três classes você tenha 5 credores de cada classe. Se mais de 50% de cada um deles te conceder carência, desconto e parcelamento, você tem uma garantia legal de que poderá pagá-los dentro do plano que você fez de recuperação. Então, são várias as vantagens quando se tem uma recuperação extrajudicial. E aí, para garantir que essa recuperação extrajudicial aconteça, para garantir que isso aconteça, você, ao fim, com a assinatura de todos que concordarão, levará a um juiz apenas para homologar. A homologação é um ato judicial através do qual o juiz concorda com vocês, garantindo que todos deverão esperar. E com isso, você consegue o respiro desejado e consegue, então, pagar aos poucos os seus credores. Mas existe um outro tipo de recuperação, a recuperação judicial. Esta começa com a propositura da ação em juízo, a propositura de uma ação judicial. E aí os credores, ficando sabendo disso, serão citados por intimação, por edital e habilitarão o seu crédito. O que é habilitar o crédito? É dizer, olha, eu sou um banco, tenho crédito com a empresa X e aqui está o meu crédito. Eu quero receber. O juiz, então, retirará você da gestão do negócio, colocará um administrador da confiança dele, que preferencialmente será um advogado, um contador ou um economista, e dará satisfação, e dará notícia de como está essa empresa ao juiz, que, por sua vez, ajudará aquela empresa a se recuperar. A homologação e a aceitação do juiz ao seu plano de recuperação judicial significa sua vitória, ao passo que, percebendo o juiz que você não vai se recuperar, ele decreta a falência imediatamente. Mas vamos recapitular. A recuperação extrajudicial é vantajosa porque você tem menos despesa. Você mesmo, através de um escritório especializado, negocia com seus credores para recuperar. Quer seja uma recuperação extrajudicial comum, quer seja uma recuperação extrajudicial excepcional. E a segunda forma é a recuperação judicial. Na recuperação judicial, aí sim o juiz participa do começo ao fim dessa recuperação. Existem vantagens. Você já deve ter ouvido falar do caso da Tokstok, que está em recuperação judicial recentemente, enquanto a gente grava esse vídeo. Outras empresas que estão em recuperação judicial, Pão de Açúcar, outra empresa que está em recuperação judicial, como a Polishop. Mas, por fim, eu quero te falar uma coisa mais importante. Não só empresas grandes como esta estão recorrendo à recuperação judicial. Você, que talvez não seja tão grande assim, às vezes você seja até uma pequena empresa. E o direito de recuperar estão para estas empresas grandes, tais quais ou tal qual está para você. Por isso é necessário, é importante que você se recupere da maneira correta. Gostou desse vídeo? Te ajudei a esclarecer algum ponto? Se ficou algum ponto, eu quero que você mande um direct aqui, você mande um comentário para que nós possamos, então, esclarecer melhor essa situação e talvez descer ali ao caso concreto, explicar o que fazer nesse caso. Dê um joinha nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever. Até a próxima.